Olá, guerreiras, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast sobre direito das famílias, tá? Hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas mentiras que os homens contam para vocês na hora do divórcio. Gente, divórcio eu sei que é algo triste, algo complicado, é difícil, ele gera um trauma, ele gera dificuldade, ele gera ansiedade, pode gerar depressão e uma imensidão de problemas, mas como tudo na vida, é através dessa dificuldade que você consegue encerrar uma fase que pode ter sido muito ruim para a sua vida, e iniciar uma fase nova, ou que foi muito boa, só que não funcionava mais, e aí você quer novos caminhos, tá? É, de qualquer forma, gente, isso acontece em grande parte das mulheres, com as mulheres que estão se divorciando. É muito comum mesmo, tá? Então, o que eu vou explicar para vocês? Primeiro, uma mentira que é muito comum, que chega bastante aqui no escritório, que elas estão desesperadas e tal, é que ele não vai assinar o divórcio e por causa disso não vai receber, não vai se divorciar, ela vai ter que continuar casada com ele. Gente, isso não existe, tá? O divórcio ele teve muitas alterações, no passado nem se podia, aí veio a questão do desquite, aí veio a separação para depois poder fazer o divórcio, aí veio a emenda constitucional que mudou isso tudo, e aí o divórcio agora se tornou direto e está cada vez mais fácil. Por quê? Ninguém é obrigado a ficar num relacionamento que não quer. Eu digo muito para as minhas clientes que chegam aqui no escritório, quando um não quer, dois não ficam casados. É isso, gente. Quando um não quer, dois não ficam casados. Pensando nisso, a gente vai chegar à conclusão de que quando você entra com um processo de divórcio, fala, pô, não quero mais essa vida pra mim, eu cansei disso, eu não quero esse cara, eu não quero ficar mais aqui, eu não quero isso pra mim. Você vai lá, entra com o divórcio, dá início ao procedimento e o que vai acontecer? O juiz vai encerrar isso pra você. É claro, tem todo o trâmite, o cara tem que ser citado, ele vai se manifestar no processo, mas quanto ao divórcio não tem discussão. Se você quer se divorciar, o juiz vai dar o divórcio e acabou. Vida que segue, tá? Na minha opinião, gente, isso vem acontecendo em alguns processos. Nem precisa esperar a pessoa ser intimada. Por quê? Porque o divórcio é algo unilateral. O que seria isso? É uma questão que você quer. A outra pessoa ela só vai ser informada sobre isso. Seria mais um efeito declaratório, ou seja, você está declarando que você está encerrando aquele relacionamento, entendeu? Alguns juízes já veem assim, outros não, mas isso tem evoluído, tem ficado muito mais fácil para vocês poderem encerrar esses relacionamentos. Segunda mentira que chega muito aqui, que você não vai ter direito aos bens. Gente, patrimônio é algo sério, patrimônio é algo complicado, tá? Você precisa, até antes mesmo de casar, você precisa olhar o seu regime de bens, você precisa olhar se aquele regime de bens é o melhor para você, porque tem pelo menos três aqui no Brasil que são os mais usuais, tá? E aí, pensando nisso, não acontece com os casais. Muitos casais já iniciam, pegam comunhão parcial de bens e hoje, principalmente as mulheres, estão começando a construir patrimônio. Então você precisa tomar cuidado com isso, tá? É, doutor, casei no regime da comunhão parcial de bens, ele está dizendo que eu não tenho direito a nada, que é tudo dele, porque isso tudo veio, porque ele trabalhava fora e eu não. Tudo bem. Guerreira, quem trabalhava na casa? Quem cuidava do lar? Quem estava com os filhos? Era sempre você. Eu falo muito, nunca diga que uma mãe não trabalha. Nunca diga que uma dona de casa não trabalha. Essas são as coisas mais trabalhosas do mundo. Vocês trabalham sim, vocês se esforçam sim. Então, o cara tem que dividir os bens de forma correta. Porque enquanto ele estava lá fora prospectando esses bens, acumulando esses bens, você estava lá na casa, sozinha, tendo que cuidar dos seus filhos. Não seria justo, nem um pouco justo, essa divisão dessa forma.
tá bom? Então, sim, você vai ter direito aos bens, mas você precisa observar o regime do seu casamento. Se você casou no regime da comunhão parcial, que é o mais comum aqui no Brasil, que é a regra da nossa lei, os bens que foram adquiridos antes do casamento é só da pessoa que comprou. Então, é só dele ou é só seu. Não se mistura. Vocês casaram, vocês foram morar juntos. Daquele momento em diante, o patrimônio que vocês adquirirem é dos dois, com exceção daqueles que vierem de herança ou de doação. Então, sendo que a doação, quando eu falo de doação, gente, estou falando quando a doação é unilateral, ou seja, só para um dos cônjuges. Se a doação for para os dois têm direito e aí tem a divisão bonitinho, certinho, tá? Mas quando é só para um, é só ele que tem direito. Ele não vai se comunicar, ainda mais se tiver uma cláusula de incomunicabilidade. De qualquer forma, no regime da comunhão parcial de bens, esses bens não vão se misturar e você não vai ter direito, certo? Nem ele e nem você, quando o outro não tem acesso. Aí tem o regime da comunhão universal. Esse era um regime muito antigo e que era o regime que era foi utilizado durante muito tempo no Brasil. O que ele quer dizer? Que todo patrimônio é do casal, tá? Não tem divisão. Entrou no patrimônio, vocês estão casados, pegou aquele patrimônio, é do casal. Vocês estão casados, já tinha aquele patrimônio, é do casal. Esse, gente, normalmente é o pior regime de bens. Por quê? Ninguém casa, ninguém casa pensando em se separar, mas não necessariamente vai ficar a vida inteira juntos. Então, não recomendo de forma alguma e não é mais muito usual a gente ver ele por aí. E o regime da separação total, ou seja, nenhum patrimônio é conjunto, mas temos que fazer uma ressalva para os bens que forem adquiridos com o esforço comum do casal. Então, se vocês adquiriram patrimônio com dinheiro juntos, não interessa de quem está na matrícula, é dos dois, tá bom? E por fim, eu vou falar para vocês também que eles falam muito que vocês não têm direito à pensão alimentícia. Gente, isso é mentira. O direito à pensão existe, mas não significa que você necessariamente vai ter a pensão. Precisa provar a necessidade, ou seja, que você não tem renda, que você precisa daquele dinheiro, porque senão você não vai ter como se manter. Hoje em dia não é tão comum, tá? Porque as mulheres foram para o mercado de trabalho, estão aí lutando, ocupando um tremendo de um espaço. E isso é maravilhoso, isso é incrível e eu espero que aconteça cada vez mais. Porque a independência financeira evita dor de cabeça. Um dos piores tipos de violência, gente, é a violência patrimonial. O que é isso? É aquela feita pela pessoa quando ela domina os bens do casal. E aí você fica sem nenhum patrimônio e tendo que aceitar tudo. Isso não é bacana, isso não é legal, isso não precisa acontecer, tá bom? Então, são essas uma das 3 coisas que mais chega a gente. Tem um monte, tem uma infinidade, mas hoje eu vou falar desses 3 porque já deu quase 8 minutos aqui, já deu um tempinho razoável. Então, assim, vocês querem saber mais sobre isso? Vocês querem adquirir um conteúdo mais denso? Tem lá o meu Instagram, que assim, vocês sabem, Instagram é uma rede social rápida. Então ali eu mostro o dia a dia do meu trabalho, o dia a dia com a minha família. É bem legal, tá? Vocês podem me conhecer mais, a gente pode virar amigos por ali, isso é bem legal, tá? E ele existe justamente para isso, para passar essas informações para vocês, para passar esses conhecimentos para vocês, tá bom? E aí eu tenho a outra rede social, que é o YouTube, que é uma rede um pouco mais densa. Vai lá, Direito com o Dr. Carlos Santos. Tem bastante coisa, tem conteúdo mais específico, mais denso. Você está com uma dúvida mais pontual, você consegue pesquisar lá e encontrar, tá bom? É bem legal também. E, gente, eu vou ficando por aqui. Foi incrível esse encontro com vocês. Eu fiquei bastante tempo sem produzir conteúdo, mas voltei. E voltei para ficar o máximo de tempo possível com vocês, tá bom? Então, até a próxima e tchau!